Muito bom dia pra você que tá ligado aqui no Refil. Tá começando mais um episódio. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho. 11, dois pauzinhos. Se o 22 é os dois patinhos, 11 são os dois palitinhos. Eu sou o Arthur Gubert e eu te prometo que no mínimo mais interessante você vai ficar ao final deste programa. Porque o Refil é aquela coisa, né? Procurando profundidade em um mundo cada vez mais distraído e fazendo isso com malemolência, sensualidade e a amizade que é característica. Os assuntos de hoje. Primeiro da Dazed and Confused. Parece que a geração Z finalmente escolheu a sua droguinha. A sua substância psicoativa favorita. Eles já não bebem, né? Não saem na noite, né? Não fazem nada de errado. Porra, pelo menos alguma coisinha agora eles escolheram. Eu vou te dizer o que é. E logo depois tem a Suíça. Sabe o que eles vão fazer lá? Estão estudando limitar a população. Criar uma lei para botar um limite na quantidade de gente. Vou te explicar como é que vai funcionar isso. Mas primeiro, deixa eu fazer o review do meu café. Muito bom dia para você que tá ligado aí, tá? Tô muito feliz com a sua presença. De verdade mesmo. Você pode, né, compartilhar, se inscrever, aquela coisa toda. Não vou falar para não encher o saco, né? Porque eu imagino que deva ser um saco para quem ouve isso aqui todos os dias. Ouvir todos os dias eu pedindo as mesmas coisas. Eu sou um mendigo do podcast. Já há uns 7 anos que eu vivo de podcast, né? E aí, você tá aí criando um podcast com seus amigos, fez 3 episódios, viu que não teve audiência nenhuma, percebeu que dificilmente alguém vai patrocinar e desistiu. Pois é, sei como é, mas eu não desisti. Tô aqui trazendo informação todos os dias, de segunda a sábado. Essa semana tem sábado de novo, Potter volta. Vocês pediram, né? Complicado isso. Pega um pouco no meu ego. É uma facada no meu coração. Porque o Potter é muito melhor que eu. Ele é mais inteligente do que eu. Ele é mais bem articulado do que eu. Ele tem mais cultura do que eu. Ele é mais velho do que eu. Pelo menos nisso é o ganho dele. E aí vocês gostaram do programa do sábado passado e disseram: meu Deus, eu quero o Potter mais um pouquinho. E eu atendi, né? Porque eu tô aqui pra obedecer. Eu sou um pau mandado da audiência deste programa, especialmente dos apoiadores que vão lá no Apoia-se e depois entram no grupo de WhatsApp ali que a gente tem e ficam dando a sua opinião e eu escuto. Não é? É assim mesmo. Mas vamos direto pros assuntos do dia, porque é isso que vocês querem aqui, né? Vocês vieram pra escutar alguma coisa interessante, que não vai aparecer na sua timeline. Na rádio aí da sua cidade, eu duvido que eles vão falar desses assuntos, né? Dazed and Confused. Que fonte é essa, Arthur? Que eu nunca ouvi falar. A Dazed and Confused é uma publicação underground. Já tem décadas. Ela é lá de Nova York, se eu não me engano. E ela fala de subculturas. Fala de coisas que vão ser legais daqui a 10 anos. Então, assim, com um olhar muito forte pra juventude, com um olhar muito forte pro comportamento jovem. E esse artigo aqui é muito interessante porque tem uma substância psicoativa que nunca foi tão popular entre os jovens. E não é maconha. Não é o álcool. Não é o LSD. Não é nenhuma dessas aí que você já conhece. Quer dizer, você até conhece. O problema é que ninguém trata como droga. É a cafeína. Veja só. No Reino Unido, os britânicos já tomam 98 milhões de xícaras de café por dia. Ouviu bem? Nos Estados Unidos, adolescentes estão usando saquinhos de cafeína colados entre a gengiva e o lábio. Assim por dentro, sabe? São saborizados, inclusive, esses que vendem lá nos Estados Unidos. Tem uns com sabor de manga, tem uns com sabor de morango. O negócio está tão espalhado que várias escolas já proibiram o produto. E no mundo inteiro, a geração Z está construindo uma relação com cafeína que vai muito além do cafezinho da manhã, né? A pergunta é, por que agora? E por que essa geração em particular? Bom, a resposta tem tudo a ver com o álcool. Ou melhor, com a falta do álcool. Os jovens de hoje bebem menos do que qualquer geração anterior. E não é porque eles são chatos.
É porque eles perceberam que a ressaca, a ansiedade depois da bebedeira, os fins de semana perdidos no sofá não valem o preço. No artigo da Daisy tem um menino ali, o Harley Young, de Manchester, lá na Inglaterra, que parou de beber em 2023, quando percebeu que a ansiedade do dia seguinte estava destruindo a saúde mental dele. E ele conta que, sem o álcool na mão, a cafeína entrou quase naturalmente no lugar, né? É um ritual. Assim como quem bebe só para ter um copinho na mão, a galera do café tá atrás desse buzz, né? Dessa chacoalhada que não cobra nada, né? No dia seguinte. Esse vazio social que o álcool deixou criou o mercado inteiro. Surgiram as coffee raves, não sei se já aconteceu aí perto de você, essas festas diurnas de música eletrônica, pista de dança e a máquina de café expresso no lugar do bar. O que começou lá nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes e na Índia, se espalhou pelo mundo e tá bombando. Eu nunca fui em uma, porque as minhas manhãs com gêmeos de 2 anos de idade, elas são dedicadas às gêmeas de 2 anos de idade. E ao Toy Story. Elas descobriram Toy Story. Legal pra caramba, né não? Pô, eu tô muito feliz que elas descobriram Toy Story. Elas pedem pra ver o Woody. Quero ver o Woody. Woody, papai, Woody. E aí a gente bota o Toy Story. O 1, o 2, o 3 e o 4. Que eu acho muito mais legal do que elas, certamente. Mas elas estão curtindo o Woody. Então eu não tenho manhãs livres pra ir em coffee raves, né? Mas acho legal, tenho vontade de conhecer. Bom, quando a gente fala de jovens contemporâneos, a gente fala de dinheiro, de marketing. E a indústria, é óbvio, farejou o cheiro do dinheiro nessa história toda aí, tá? Além do café tradicional, explodiram os energéticos saudáveis. Hoje tem energético de tudo que é sabor, né? De tudo que é marca. Além desses saquinhos de cafeína aí, que eu mencionei no começo do artigo aqui, né? Que tem um nome sugestivo de Aura, que agora a juventude farma Aura. Então eles farmam Aura com um saco de cafeína enfiado na boca, né? Tem também PET de cafeína pra colar na pele, né? Cafeína pra misturar na água. Tudo embalado aí nessa estética de bem-estar, de performance, de foco, né? É o Productivity Maxim. Essa ideia de que você pode otimizar a sua vida se consumir os produtos certos. Uma médica ouvida aqui no artigo faz um alerta, né? Porque esses artigos eles têm que trazer o alerta, o médico, o cientista, dizendo que o risco isolado de cada um desses produtos aí é baixo. Agora, o cara toma café, bota um saquinho de cafeína na boca e ainda toma energético ao mesmo tempo, esse aí tá se colocando num território perigoso, especialmente se tiver problema cardíaco. Feito o disclaimer dos adultos, né? A explicação para esse boom da cafeína não tá nos algoritmos do Instagram, não tá nas festinhas sem álcool. Sabe aonde tá? No cansaço. A gente vive esse mundo que exige que a gente seja produtivo e relaxado ao mesmo tempo. Você tem que grind, você tem que entregar, você tem que ser o melhor, mas você tem que conseguir focar, você tem que conseguir ler um livro, você tem que conseguir meditar e respirar, mas você tem que aproveitar o seu tempo de trabalho e tem que ter propósito e tem que amar o processo, mas você tem que gostar de bonsai, você tem... Meu Deus, velho! Meu Deus, velho, que dificuldade, velho, tá vivo hoje, bicho. Então, assim, a cafeína é a única droga que essa galera aceita, porque é a única que promete exatamente isso, te deixar um pouquinho mais acordado pra aguentar mais um dia. O risco é baixo e o prazer é real. E o ritual, seja com expresso, seja com cafezinho passado, é muitas vezes a melhor parte, né? Eu amo café, adoro café, tomo café pra caramba. Mas a parte mais legal é passar o café. Eu passo num de pano. Eu comprei os de pano, sabe aqueles de pano que vende? E aí o meu tá lá todo mofado. E eu mando ver. Ih, coisa boa. Vamos pro próximo assunto. Coisa boa essa trilha do refil, hein? Não dá nem vontade de falar em cima. Olha só.
Mas vamos lá, porque a New Yorker trouxe esse artigo sobre a Suíça no dia 14 de junho, agora, né, daqui 3 dias. A Suíça é esse país minúsculo que, além de ser uma nação, também é o nome daquele cabelo que cresce do lado da orelha. Vai votar uma ideia que nenhum outro país do mundo antes tentou, que é colocar um limite oficial, legislativo, na própria população. A proposta é do Partido do Povo Suíço. Não é do queijo suíço, é do povo suíço, que é um partido de direita, conservador. E diz o seguinte: quando o país chegar a 9,5 milhões de habitantes, as regras de asilo e reunificação familiar de estrangeiro ficam rígidas. Se passar de 10 milhões de habitantes por 2 anos seguidos, a Suíça cancela o acordo de livre circulação com a União Europeia e impede a entrada de novos seres humanos. Hoje a Suíça está com 9 milhões e 100 mil pessoas. Nas últimas pesquisas, 52% dos suíços eram a favor dessa lei aí. O mundo inteiro está de olho, né? O paradoxo é que a Suíça é um dos países mais prósperos do planeta. Eles têm o 6º maior PIB per capita, né? Estão na frente, inclusive, dos Estados Unidos. Mas, preste atenção, mais de 30% dos seus residentes nasceram fora do país. Enquanto o resto da Europa se preocupa com o envelhecimento da população e com a falta de trabalhadores, a Suíça tem pleno emprego e crescimento consistente. O que explica, então, esse apelo para a ideia de fechar as portas? A resposta é uma palavra alemã, um Kulturema. Você sabe o que é um Kulturema? Um Kulturema é uma palavra que tem um sentido específico na sua língua original. É uma palavra difícil de traduzir, como, por exemplo, saudade. Saudade é um Kulturema. É uma palavra em português que você não consegue traduzir para nenhuma outra língua. Você tem que explicar, né? Por exemplo, garrancho. Garrancho é um Kulturema, né? Escrever letras feias, grandes. Outro Kulturema em português. Gambiarra é outro Kulturema. É uma palavra que tem um significado único. E a palavra que explica esse desejo dos suíços de impedir que pessoas entrem no seu país é um Kulturema chamado Unbehagen. É uma palavra alemã. Significa a sensação de que o país ficou irreconhecível rápido demais. O aluguel tá caro, os trens estão lotados, aqueles campos verdes com aquelas vaquinhas malhadas viraram condomínio. E aquela vida simples que era boa ficou complicada. Isso é o Unbehagen. É o que está incomodando os suíços. O problema é o que vai acontecer se essa proposta passar. Economistas estimam que o impacto seria com o do Brexit lá no Reino Unido, que encolheu o PIB britânico em 5% e reduziu o comércio em até 15%. A Suíça exporta tudo, né? 40% do carvão e 60% do ouro negociados no mundo passam por bancos suíços. Quase 3/4 dos novos médicos do país foram formados para fora dele. A galera que não tá lá, que não nasceu lá, que não estudou lá. Então, sem imigração europeia, essas cadeias aí, de exportação, de profissionais, começam a quebrar. E o primeiro grupo afetado pela nova lei não vai ser do executivo alemão que foi trabalhar no banco, vai ser o refugiado afegão que mora numa casa de acolhimento no interior da Suíça lá, né? Então, assim, é sempre o mais quebrado que se dá mal primeiro. Essa votação aí tá expondo uma situação que ela não é exclusiva da Suíça, né? Muitos países hoje estão preocupados com o fluxo de imigrantes no seu território. Inclusive, esse é um dos combustíveis desse conservadorismo que tomou conta de boa parte do planeta Terra. Um dos pilares é esse, né? É o Unbehagen. É a destruição daquela identidade cultural própria, sem imigrantes, construída numa história longa. No Brasil a gente não sente tanto isso porque somos um país absolutamente miscigenado. A nossa gênese está na mistura. Agora, esses lugares europeus antigos sofrem muito e se incomodam com isso. Bom, a crítica de quem critica essa ideia, né? É que no passado, quando essa ideia surgiu, o mundo era outro. Os Estados Unidos e a Europa estavam unidos. A OTAN funcionava. O comércio tinha regras claras. E nada disso é verdade hoje, né? No momento que tudo é instável, a Suíça precisa de parceiros confiáveis e não de uma constituição
que, né, limite a quantidade de habitantes num mundo que muda toda semana. Então o que está em jogo lá na Suíça é uma pergunta que muitos países vão ter que responder nos próximos anos. Quanto crescimento uma sociedade próspera consegue absorver antes de começar a se sentir estrangeira para si mesma? Eu acho que a imigração, eu acho que a diáspora, né, é um dos macro problemas mundiais. Acho que o clima é um, né? Acho que a distribuição de renda é outro. Acho que a alimentação já foi um problema maior, mas segue sendo um problema global. Mas a diáspora, a imigração, as pessoas que abandonam seus países e procuram outros, esse é um grande problema. Tem um livro do Michel Houellebecq que agora eu não me lembro o nome. Vou ter que pesquisar. Peraí. O Michel Houellebecq é um... Acho que é Submissão o nome do livro, deixa eu confirmar. O Michel Houellebecq é um escritor francês. Submissão. Submissão é um livro do Michel Houellebecq sobre uma eleição na França, certo? A primeira eleição que elege um presidente muçulmano, um presidente islâmico. Porque há uma projeção de que na França, em alguns anos, a maioria será islâmica. Em quem é que o islâmico vai votar? Será que ele vai votar num francês? Provavelmente não, né? Então Michel Houellebecq projeta esse futuro meio caótico, meio temerário, que a miscigenação será tanto, os imigrantes serão tanto, que se tornarão a maioria em países que muitas vezes têm medo, né, de serem suplantados na sua identidade singular, aquela antiga, vinculada à história clássica. Ao meu ver, é um caminho sem volta. O lugar que mais tem gente no mundo hoje é a Índia, depois é a China, e depois são os outros países ali no sul da Ásia, né? Essa galera vai ter que ir para algum canto. É uma ideia muito difícil de aplicar em maneira prática, que países europeus não serão inundados por pessoas que não são nativas. O que me leva ao meu segundo ponto. Por que a gente se interessa com essa pureza? Esse papo de pureza... Onde é que eu já ouvi isso antes? Pois é, não vou nem falar para não dar problema. Refil de hoje vai ficando por aqui, beleza? Amanhã tem mais. Amanhã é sexta. Sextou. E sextou tem refil. Se você gosta de mim, você se inscreve no canal, você compartilha os episódios do Spotify, você segue no Spotify, você posta no seu Instagram e você se torna um apoiador. Amanhã ou segunda-feira eu vou sortear mais um livro, beleza? É Suíte Tóquio, da Giovanna Maldalosso. Um livro magnífico. Ganhei de presente de uma amiga e adorei, e agora vou passar adiante. Fora isso, você vem comigo de segunda a sexta, às 6 da manhã. O meu nome é Arthur Gubert, eu vou ficando por aqui. Escuta o finalzinho dessa trilha, que é bem legal. Beijo, fui.